Muito boa noite, 23 horas em ponto, conforme combinado. Toda quinta-feira nós estamos ao vivo fazendo o estudo do Evangelho no Lar. O estudo do Evangelho do Lar é uma prática sugerida pela doutrina espírita muito simples. Você tem uma página de abertura de um livro de mensagem, onde você lê para refletir e fazer uma prece. Depois você lê um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí comenta em família, cada um dando a sua opinião, cada um fazendo os seus comentários, faz uma vibração quando termina de fazer esses comentários e no final pede para fluidificar a água, e aí você toma essa água e faz uma prece de encerramento e acabou o Evangelho. Toda quinta-feira nós estamos ao vivo, convidando você a participar conosco da leitura, reflexão, estudo e pensamento. Nós fazemos na nossa casa e você pode fazer na sua, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer dia e horário que você estabeleça. É importante marcar um dia e uma hora correto para que a espiritualidade informada de que naquele dia, naquela hora, você está fazendo o Evangelho no Lar, eles venham e façam um trabalho espiritual nesse momento. Então nós vamos ler uma página de abertura do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página tem o título Homem de Fé. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso foi dito por Jesus, registrado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 7, versículo 24. E aí o Emmanuel pega esse pedaço e desdobra para o nosso entendimento. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo. Na galeria dos tipos veneráveis da fé, entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que o homem de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que não são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor do homem moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia a dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio. E a seu tempo, na obra superior de aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos trabalhadores do bem,
companheiros do invisível que nos assistem, nos amparam e nos protegem nessa atual existência. Obrigado pela oportunidade bendita de estarmos reunidos toda quinta-feira às 11 horas, em nome de Jesus, para mais uma vez buscarmos o entendimento das suas lições. A página de hoje fala do homem de pouca fé. Me incluo nessa, e acredito que muitos de nós também. No primeiro momento de dor, no primeiro momento de sofrimento, no primeiro momento de angústia, nós nos desequilibramos e esquecemos de pôr em prática todas as lições que o Senhor nos ensinou. De minha parte, digo que muitas delas guardei em minha mente intelectual e não em meu coração. E isso veio e vem me prejudicando fortemente ao longo da atual existência. Peço-lhe a Ti, Jesus, que não me abandone e que me ensine a manter o equilíbrio necessário entre a razão e o coração, e que eu possa conduzir todas as minhas atitudes nos meus dias a dia, com todas as pessoas com quem me relacionar e me cuidar. Manter esse mesmo equilíbrio. Gratidão, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por todos esses dias. E te peço, Senhor, como pedinte que somos, que no momento deste culto, o Senhor possa fazer uma limpeza espiritual em nosso ambiente, na casa de todos aqueles que estiverem nos assistindo, em todos os moradores do prédio onde residimos, na casa de Eliane e de seus vizinhos, na casa de Guilherme, mesmo que neste momento eles não estejam sintonizados com Ti, mas que por misericórdia e amor o Senhor possa fazer esse trabalho. Gratidão, fique conosco essa semana, hoje, agora e para todo sempre, Senhor. Amém. Tendo feito a nossa prece, a gente continua a leitura do Evangelho. Nós não estamos abrindo o Evangelho na sorte, nós estamos seguindo uma sequência, e aí a gente tem a oportunidade de comentar e compartilhar a nossa opinião sobre o que a gente está lendo, permitindo a você também que tenha as seus entendimentos. Então nós continuamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 7. O Espiritismo alarga o pensamento e lhe rasga novos horizontes. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que se concentra na vida atual, que faz do instante de vivermos na Terra o único e frágil êxito do futuro eterno, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, dando assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna os seres estranhos uns aos outros, essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, razão pela qual ele reservou esse conhecimento para mais tarde. Já imaginaram, 2000 anos atrás, onde os povos se matavam e achavam que era pela força que se resolvia as coisas, que acreditavam nas ideias materiais, tinha que ter uma coisa material ali. Deus para ele era o sol, era a lua, era o mar, era a água, era o fogo, era aquela estátua. Falar de que todas as criaturas são irmãos em humanidade.
jamais seria aceito. Então Jesus, dentro da sua compreensão e dentro da sua capacidade educadora, omitiu de forma explícita muitos desses pontos de vista. Quando ele fala, a casa de meu pai tem muita morada, algumas pessoas acham que ele está falando da igreja, ele está falando da casa do crente, ele está falando do corpo físico das pessoas, mas na verdade ele está falando de mundo mesmo, de planetas, muitos e muitos planetas habitados nesse espaço sem fim, e todos irmãos e filhos de um mesmo Deus. Deus não perde o seu valor nem a sua importância se daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, aportar até o nosso planeta uma nave espacial de uma outra civilização. Não, ele só ganha a sua força, porque ele é Pai Criador do universo. Ele não é Pai Criador do planeta Terra. Ele não é Pai Criador do Francisco. Ele é Pai Criador de todo ser vivo e vivente nesse universo sem fim, que a nossa tecnologia nem consegue abarcar até onde ele chega. E um dia vai chegar a compreensão de todos os homens de que raça, credo, cor, sexo, religião não são motivos de afastar as pessoas, mas sim de uni-las. Um dia vai chegar a compreensão de todos nós, de verdade, mas de verdade mesmo, da gente olhar para outro ser humano e pensar, esse é igual a mim. Eu não sou melhor, eu não sou pior, ele não é melhor e ele não é pior do que eu. Não é porque ele é branco e eu sou negro, ou porque ele é índio e eu sou amarelo, não é porque ele é homem e eu sou mulher, não é porque ele não é por nada. Nada vai fazer diferença, porque a gente vai entender e internalizar que essa casca que se apresenta nesta vida é só uma roupa. Muito importante, fundamental e não pode deixar de ser cuidada, mas é só uma roupa. Nós já nascemos muitas e muitas vezes. Já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos de todas as raças, de todos os povos aqui na Terra. Segundo Divaldo Franco, a média das pessoas encarnadas no planeta Terra tem 50 mil anos vivendo só no planeta Terra. Se a gente lembrar que antigamente uma pessoa com 50 anos já era uma senhora idosa, acabada e já prestes de morrer, você imagina em 50 mil anos quantas vidas nós já não tivemos aqui no planeta, quantos povos e civilizações nós já não fomos, quantos idiomas já não falamos, quantas famílias não tivemos. Se a gente conseguir inserir isso dentro do nosso coração, não dentro da nossa mente, porque dentro da nossa mente é muito fraco para que a gente se modifique. Estou falando por experiência própria, porque pelo que eu conheço de doutrina espírita, era para eu ser mais santo do que o Chico Xavier. Só que eu tenho conhecimento, mas não tenho o amor. E sem o amor, você não consegue construir nada nesse mundo. Não adianta você entender o problema do outro. Você tem que sentir o problema do outro. E aí sim você vai ter uma atitude mais correta, uma atitude mais adequada, uma atitude mais justa. E olha que Jesus já está falando isso para a gente há 2000 anos. Ele pessoalmente falou isso para a gente há 2000 anos. Mas a gente já sabe disso desde quando o mundo é mundo. Só que a gente chega aqui na matéria e a gente esquece todo o nosso aprendizado,
a gente esquece de todo o nosso conhecimento, e aí entra uma coisa que é o ego, que é a vaidade, que é o egoísmo, e a gente passa a querer só para nós, só para si. A gente começa a se achar que porque a gente é um desembargador, o outro é um analfabeto. A gente começa a achar que porque tem uma profissão, o outro não tem nada. A gente viu um casal recentemente falando que o meu marido é engenheiro, ele tem faculdade, falando para uma pessoa, achando que aquela pessoa era menor do que ela, porque eventualmente ela não teria faculdade. É muito difícil vencer esse altivismo, essa altivez nossa de nos acharmos melhor do que qualquer outra pessoa. É muito difícil, principalmente quando pisam no nosso calo. Quando está todo mundo bem, quando está todo mundo amigo, quando está todo mundo de irmão, vai de boa, não tem problema nenhum, não acontece nada, tudo é lindo e maravilhoso. Agora, quando a pessoa vem e contraria a gente, seja com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, aí a gente desbanca a cometer um erro atrás do outro. Então, esse ensinamento dessa sessão, eu acho que dá para a gente ler um pouquinho mais ainda, que vai entrar na instrução dos espíritos. Até essa parte era Kardec desdobrando o entendimento dele em cima das informações que os espíritos trouxeram para ele. Só que na instrução dos espíritos, aí não, é uma mensagem direta de um espírito específico. Essa primeira mensagem aqui, ela é dada para uma rainha da França, em 1863, Le Havre. Isso deve ser o nome da cidade e está obtido o nome da rainha. Mas ela foi rainha na Terra, né? E como está se falando desse capítulo inicial, meu reino não é desse mundo, nada melhor e mais justo de que alguém que foi rainha na Terra dê a sua opinião, o seu ponto de vista, depois de chegar no mundo dos invisíveis. A gente vai ler toda ela para poder fazer o fechamento. Deixa eu ver se tem mais... Não, aí fecha o capítulo. Na próxima quinta-feira a gente começa no capítulo 3. E essa rainha começa falando para a gente dessa maneira: quem melhor do que eu poderia compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como quem para tornar a lição mais amarga, ela nem mesmo me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que permanecesse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não teres sangue nobre. Só então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se conquistar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste.
mas o bem que fizeste e as lágrimas que enxugaste. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. A ele só conduzem os atalhos mais penosos da vida. Procurei, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo eles percebem que se agarraram a uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem abrir as portas do céu. Tende piedade dos que não ganham o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo e é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais, uma rainha de França, La Havres, 1863. Então essa rainha, ao desencarnar, achou que ia chegar no reino dos céus da mesma maneira que ela se tinha como rainha e se decepcionou com a situação. Agora, compreendendo a sua real situação, ela tem a oportunidade bendita de compartilhar conosco as suas impressões. E pede-nos que não deixe de orar por todos aqueles que desencarnam e que acreditam que vão estar de uma maneira e se encontram de outra. Por isso a gente, sem julgamento, deve orar por todos, principalmente por aqueles que se suicidaram, principalmente por aqueles que deixaram a Terra de forma violenta e de maneira antecipada. Todos aqueles que sofreram algum desenlace inesperado, porque a confusão mental desse irmão nosso é muito grande. Ele não consegue compreender de maneira muito clara como ele está, onde ele está, o que ele está fazendo, o que ele está vivendo, e ele meio que enlouquece. Assim também acontece com o suicida. Ele acha que vai tirar a vida dele e que com isso ele vai resolver os problemas, mas na verdade ele só os agrava. Então, aproveitando esse encerramento do nosso estudo no Evangelho no Lar, fazendo uma vibração sincera por todos aqueles irmãos brasileiros, mais de 115 mil almas que desencarnaram, e por todos os seus parentes que ficaram na Terra e precisam continuar a sua vida, por todos esses irmãos que desencarnaram de maneira violenta e antecipada, por todos os irmãos que cometeram suicídio no dia de hoje. A gente vai fazer uma vibração de paz, de amor, de fraternidade, pedindo a Jesus que aproveite este minuto desse pequeno nosso sentimento de caridade e de verdadeira paz e vibração para com todos esses irmãos nossos e multiplique com as suas energias para poder animar tanto o coração desses como os dos que ficaram. Envolve, Jesus, a todos esses nossos irmãos, que de alguma maneira eles possam ser acalentados por um minuto que seja, Senhor, de suas dores, que possam encontrar a lucidez necessária e, quem sabe, elevar um pensamento a Deus e fazer uma prece sincera. Peço, Senhor, também por todos os suicidas, todos esses irmãos nossos que, num momento de loucura, tiram a sua própria existência. Que eles possam, Senhor Jesus, receber o Teu amparo, a Tua misericórdia e o Teu socorro. Que de alguma forma recaia sobre eles neste instante
essa vibração que estamos gerando de nosso corpo para apacentá-los de alguma maneira, apacentá-los de alguma maneira. Mestre Jesus, caminhando para o nosso encerramento, peço-lhes por pedinte que somos, para que fluidifique esta água que aqui se encontra presente, para que ela possa receber tudo aquilo que for possível e necessário para o restabelecimento de nossa saúde física e o nosso emocional e espiritual. Peço-lhe ainda, Senhor Jesus, que qualquer irmão nosso em humanidade que esteja desencarnado, vinculado aos nossos lares, seja aqui na casa de Eliane ou de Guilherme, que ele possa ser removido, levado à espiritualidade amiga, aos postos de socorro. Que alguém, Senhor, que possa tê-los enviado em tarefa, também neste momento possa ser socorrido. Envolve a todos nós, Senhor, porque somos seus filhos, ou seus irmãos, no caso de Jesus, para que possamos encontrar nas nossas atitudes a força e a coragem para agirmos de maneira correta a todo instante de nossa vida. Que possamos ser o seu exemplo materializado, Jesus. Que possamos ser útil aonde quer que estejamos. Que possamos auxiliar de alguma maneira positiva a todos aqueles que venham a se envolver conosco, material ou espiritual. Que possamos usar das lições do Teu Evangelho em todos os dias, em todas as nossas ações. Não nos permita, Senhor, cair em tentação. Dê-nos a força necessária para buscar o nosso pão de cada dia. Fique conosco, Jesus. Continue nos amparando e nos socorrendo. Não desista de nós. Nós estamos aprendendo e melhorando a cada dia. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, especialmente nesses últimos dias. Gratidão pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E aí a gente bebe a água. E dá por encerrado o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a sua participação e convidando você a mais uma vez se encontrar conosco na próxima quinta-feira, 11 horas da noite, para continuar o estudo do nosso Evangelho. Gratidão.
E aí, tá curtindo o audiolivro? Dá um like, pega esse vídeo, envia para alguém que você acha que também vai fazer sentido. Quanto mais pessoas derem like nesse vídeo, mais o YouTube vai entender que ele é legal e para mais pessoas ele vai mostrar. Vamos levar o conhecimento para outras pessoas? Dá o like, compartilha, seja ativo, agradeça de alguma maneira. Obrigado por tudo. Gratidão.